Foi pensando nesse público que 2 administradores fundaram o Banco de Franquias. Vamos conhecer um pouco deste modelo de negócio com o Marcos Calazans, um dos fundadores. Marcos, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Vamos falar especialmente sobre a história da franquia. Não é de hoje que franquias têm sido uma alternativa para a economia de muita gente. As pessoas olham aquilo como uma possibilidade, ou porque deixaram de ser empregadas e querem investir num próprio negócio, e evidentemente aquilo já tem uma marca agregada, com valor agregado. Mas investir em franquia é um negócio seguro hoje, porque nós estamos num momento em que há questionamento sobre o futuro da economia, por um lado. Por outro lado, as pessoas estão buscando saídas a todo momento, porque elas querem continuar a viver, precisam pagar conta, precisam planejar o futuro. Qual é exatamente a sensação e a percepção que tem de ter um investidor em franquia? Acho que, em primeiro lugar, franquia, quando a gente vai saber do risco da franquia, depende muito também da operação do dia a dia. Então, acho que, como varejo, eu não vejo tanto risco no varejo. Acredito que o Brasil é um país consumidor, o Brasil é um país que cada vez mais consome fora de casa e aumenta os níveis de consumo, mas a franquia tem um risco maior porque depende do operador, do dia a dia da operação do negócio. Então, acho que a gente vem mudando um pouquinho o perfil do franqueado. O franqueado, num primeiro momento, achou que seria fácil. Isso eu falo porque a história no Brasil é uma história recente. O franqueado, num primeiro momento, achou que seria uma renda complementar, uma renda fácil, e a gente percebe que mudou bastante esse perfil. A gente sabe que em franquia hoje tem que ter a mão na massa. Então, foi pensando nisso que a gente fundou o Banco de Franquias, que é uma oportunidade de investidores participarem do mercado real, investimentos em franquias, sem estar ligado no dia a dia da operação. Ou seja, o Banco de Franquias viabiliza que alguém tenha uma franquia, não necessariamente inteira, mas participe daquele negócio. Ele pode investir no negócio, ser um investidor do negócio. Exatamente. O Banco de Franquias atua como um franqueado profissional, então a gente cuida de todo o dia a dia dessas empresas. E o antigo franqueado, que nesse caso se torna um investidor, ele apenas aporta o ticket que cabe no seu bolso, então você compra participação em franquias e não precisa comprar uma loja inteira. Porque o modelo anterior era exatamente esse. Você se interessava por uma franquia, ela tem um valor para você participar daquilo. Se você quisesse diminuir esse valor, você tinha que arranjar um sócio por você mesmo, né? Vamos imaginar que um cunhado arranja o outro cunhado e vão em 2. Hoje não preciso ter ninguém. Se eu tenho um valor menor, eu posso investir numa franquia de um negócio grande e eu vou ter apenas uma participação. É isso que o banco está viabilizando? Exatamente. A gente atua como um viabilizador de um grande negócio, a gente pega grandes marcas e permite que investidores menores façam parte. Então a gente mesmo monta o pool dos investidores e a gente entrega a rentabilidade do negócio. A gente tem um trabalho todo de governança e a gente dá essa oportunidade para quem antigamente tinha que comprar apenas uma franquia pequena que coubesse no bolso, hoje pode participar de grandes marcas de acordo com o percentual que desejar. Calazans, vamos resumir. O investidor, o sentido clássico ele entra com dinheiro e espera o retorno dali a algum tempo, conhecendo as regras do negócio. Perfeito. Mantém-se a mesma coisa. É a mesma coisa. Exato. Em vez de ele aplicar no banco, esperar um financiamento, esperar o retorno de um investimento que ele fizer ali, seja em bolsa, seja em títulos do governo, seja lá o que for, poupança, ele está aplicando num negócio prático da economia real. Mas ele não precisa comprar o negócio inteiro e não vai administrar o negócio no dia a dia. Exatamente. Acho que o Brasil vem tomando algumas medidas para reduzir a taxa Selic e isso fomenta com que pessoas que estavam com dinheiro parado no banco busquem rentabilidades maiores investindo na economia real. Então é nesse caminho que a gente viabiliza essa pessoa que quer investir, que sempre sonhou com uma marca também. Acho que tem essa parte, o brasileiro tem muito isso, do apego à marca e também com uma rentabilidade atrativa. Então, melhor do que um investimento em banco. Mas a postura do investidor é uma postura tradicional de investidor, que é de fato aplicar o dinheiro, acompanhar mensalmente o que vem acontecendo nas operações, que é a parte que a gente faz de governança, e colher os resultados. Mas a relação de retorno que ele tem, se ele for o dono da franquia, independentemente se parte ou não, mas ele está lá trabalhando no dia a dia, ele tem um acréscimo de trabalho.
qual é o rendimento que ele teria numa situação e investindo pelo banco de franquias? O rendimento muda muito o valor? O banco de franquias naturalmente é remunerado por essa operação, mas eu acho que a gente traz um outro valor, a gente agrega um valor que no final a nossa conta sai muito barata. Eu falo isso porque quando a gente vai negociar com os shoppings, com as marcas, a gente negocia de uma forma corporativa e profissional. Então, é nas pequenas negociações que a gente vai tirar a diferença, que seria uma remuneração do banco de franquias, e o negócio se torna mais atrativo, mais lucrativo do que um investidor que não opte pelo banco de franquias, um franqueado tradicional, teria numa loja própria. Rapidamente, eu me lembro da primeira reportagem que fiz sobre franquias, isso já faz alguns anos, se mostrava ali vários tipos de franquias. Vamos pegar em valores reais hoje, alguma coisa assim. Tinha franquia que custava 50 mil reais para você comprar o direito a ser o franqueado. Tinha franquias de 100 mil reais e franquias de 1 milhão, 2 milhões de reais. Imagina que alguém queira participar de uma de 2 milhões e não tem 2 milhões para investir naquilo. Mas tem, vamos imaginar, 200 mil reais, ou seja, 10% do negócio. É essa viabilidade, é essa possibilidade de novo investimento que vocês permitem. Ele pode investir no negócio que ele queria sem ter o dinheiro completo. Sim, e acho que essa é uma situação que eu vivi pessoalmente. Quando mais jovem, eu sempre sonhei em ser franqueado de uma grande marca, de uma das franquias de 1, 2 milhões, e eu não teria esse capital na época, não tinha esse capital. E hoje eu venho exatamente trazer essa facilidade, que é poder a pessoas com tickets menores, que têm interesse em investir, mas não tem exatamente o valor menor para investir, exatamente. Exato, o valor disponível para investimento. Tá. E aí a história de você poder participar de uma grande marca, porque custaria muito caro se você fosse investir sozinho. Exato. E não só o valor do investimento, mas também uma estrutura de operação seria demandada para essas grandes marcas. Então é aí que a gente entra como viabilizador, não só na parte de dividir o ticket, mas também de pilotar esse grande empreendimento. Você entra com a expertise também, evidentemente, o conhecimento naquela área do negócio, porque não é fácil administrar um novo negócio. Não basta pôr o gerente lá que o gerente vai tomar conta. Aliás, tem um ditado no interior desse país que assim, o boi engorda à vista do dono. Se o dono não estiver perto, não acontece. Acho que a gente entra como um franqueado profissional nesse sentido, então tem que ter expertise, tem que passar por treinamentos, tem que ter equipe engajada, tem que ter descentralização de funções, então é necessário uma estrutura mais profissional do que um investidor, do que um franqueado do modelo tradicional. Então acho que isso é um diferencial. Calazans tem um site, o Banco de Franquias, que é uma startup, é isso, né? Exatamente, a gente está hoje na Endeavor, a gente desperta aí olhares no mercado de startup. O nosso site é www.bancodefranquias.com. Calazans, obrigado pela oportunidade. Uma nova oportunidade de investimento para você avaliar diante desse cenário que pelo qual o país passa.